Graça e paz, queridos. Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor. Deus tem falado muito ao meu coração nesses dias a respeito da batalha que o cristão enfrenta na sua caminhada em direção àquilo que Deus tem determinado para a sua vida. Vivemos num tempo em que o crente ele não consegue ver as batalhas da vida como algo positivo, como algo que realmente tem propósitos gloriosos de Deus na vida de um crente. Queria meditar com meus queridos um texto que está em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 ao 18. Diz assim: por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, todavia o homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação não pode comparar com o peso muito excelente de glória que em nós há de se revelar. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Me impressiona muito a visão do apóstolo Paulo a respeito das dificuldades que ele enfrentava durante a sua vida, no decorrer do seu ministério. Paulo ele tinha uma visão que a luta ela não era algo que vinha para destruir a fé, mas era algo que vinha realmente para colocar o cristão, o servo de Deus, no lugar aonde Deus pudesse realizar uma obra poderosa na vida desta pessoa. Esse texto nos mostra alguns princípios tremendos que nós deveremos aplicar nas nossas vidas se queremos ter realmente vitória na nossa vida terrena. Primeira coisa que eu vejo nesse texto é a necessidade de perseverarmos em meio às batalhas. O apóstolo Paulo ele vai dizer: por isso não desfalecemos. Queridos, é muito comum em momentos de batalha, em momentos de luta, a gente fracassar, a gente desistir, a gente deixar de acreditar que Deus esteja no controle da situação. Quero dizer para você que a tua fé ela deve ser uma fé tão fundamentada na soberania de Deus que permita você acreditar que em meio, diante das dificuldades, das intempéries da vida, Deus está no controle. Quando nós temos essa visão, nós vamos perseverar, nós não vamos desfalecer. O apóstolo Paulo ele diz que ainda que a luta ela venha trazer algum prejuízo ao nosso físico, ao nosso emocional, aos nossos sentimentos, todavia essa luta com certeza ela vai produzir crescimento na presença do Senhor. O nosso espírito vai ser engrandecido, porque são momentos assim que a gente busca Deus, que a gente recorre para Deus, a gente se volta para Deus. Então, um dos grandes segredos de vencermos as batalhas e tomarmos posse das bênçãos, das vitórias de Deus para nossas vidas, é jamais deixarmos de perseverar naquilo que realmente é o nosso objetivo. Segunda coisa que eu vejo nesse texto, o apóstolo Paulo ele diz: a leve e momentânea tribulação produzirá um peso muito excelente em glória. É interessante, Paulo ele não focava na tribulação, mas ele focava no resultado da tribulação. Querido, muitas vezes nós damos tanto crédito, nós damos tanta relevância aos nossos problemas, que nós deixamos de olhar e de perceber aquilo que Deus está fazendo através desse problema. Paulo ele coloca as tribulações como leve, como momentânea. E uma coisa nós temos certeza: as tribulações de Paulo não eram leves e não eram passageiras, não eram momentâneas. Paulo viveu realmente batalhas intensas, mas esta era a visão dele. Era leve por quê? Porque toda tribulação com Cristo, nós temos a possibilidade dele estar conosco, dele estar caminhando conosco, dele estar conduzindo as nossas vidas em meio à batalha. Então aquilo que para nós, humanamente falando, não seria possível suportarmos, com Deus é possível. É leve porque Ele nos ajuda nesse momento. Momentânea porque tudo haverá de passar. Não haverá tribulação que possa permanecer para sempre. Querido, Deus está programando realizar algo poderoso na tua vida. Não atente para a tribulação, mas atente para aquilo que a tribulação esteja produzindo.
Deus está preparando o ambiente para que a glória dele se manifeste na tua vida. Não há vitória se não houver realmente batalhas intensas. Então Paulo, ele tira os olhos do problema e ele passa a contemplar o resultado daquela tribulação, o que vai ganhar com aquela tribulação. Toda tribulação, pode ter certeza, quando estamos em Deus, ela terá resultados positivos. Se você está passando por um momento difícil, por uma perda significante, por uma situação realmente intensa de batalha na sua vida, saiba, essa batalha vai deixar resultados gloriosos. Você vai ver, você vai contemplar aquilo que Deus está programando para a tua vida. Nós temos o exemplo na Bíblia de Jó. Jó viveu uma batalha intensa. Talvez poderíamos pensar, por que Jó passou tudo aquilo? Esse também foi o pensamento dele no início. Por que estou passando por tudo isso? Jó era um homem que ele fazia tudo certo, procurava andar na presença do Senhor para evitar situações complicadas. No entanto, daqui a pouco ele se vê envolvido num problema sério, em dificuldades tremendas, mas mesmo que a princípio ele não entende aquilo que está acontecendo, ele vai declarar. Depois, lá no final do seu livro, no capítulo 42, ele vai dizer que ele precisava passar por aquilo, porque ele conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora não. Agora aquela tribulação e a ação de Deus em meio àquela tribulação produziu experiências pessoais para Jó. Meu querido, Deus quer ter uma experiência pessoal com você. Deus quer marcar a tua vida. Deus quer fazer algo que vai te impactar para sempre. Então, tira os olhos da dificuldade. Para de aumentar a dificuldade e coloque os teus olhos no resultado que vai acontecer através dessa situação. Outra coisa que nós vemos nesse texto, Paulo ele vai dizer, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Querido, temos que ter um olhar de fé. Temos que ter um olhar não circunstancial. Muitas vezes nós andamos por vista, andamos por circunstâncias. E aí, basta uma situação complicada aparecer no nosso caminho, já é motivo para desfalecermos, já é motivo para deixarmos de caminhar. Situações difíceis vão aparecer mesmo. Problemas vão acontecer. No entanto, vamos andar por fé. Andar por fé é andar na certeza de que tem um Deus Todo-Poderoso no controle de todas as coisas, que é poderoso, que é fiel para cumprir as suas promessas. Andar por fé é andar na certeza de um Deus que está no comando da sua vida. Ele está no comando da sua vida. Você não está realmente como um barco à deriva, não, sem saber para onde ir, não. Deus, ele está programando tudo certinho para a tua vida. Essa situação vai passar e você vai ver, o resultado vai ser tremendo, a glória do Senhor vai se manifestar, isso que você tanto está esperando da parte do Senhor vai acontecer na tua vida. Então, olhe, ande por fé. Andar por fé é andar olhando para o trono de Deus. Lá não falta recursos, lá não falta bênçãos para aqueles que seguem a Deus. Não ande por circunstâncias. Porque se você andar por circunstâncias, meu querido, você vai ter dias maravilhosos, aonde você vai se alegrar, aonde você vai testemunhar, testificar da bênção de Deus, mas haverá dias em que as coisas não vão acontecer e então serão dias já que vão ser motivos para você murmurar. Então, não atente para as coisas desta terra, mas olha para as coisas do céu. É lá que é o teu alvo, lá é realmente o lugar que você deve depositar o teu coração. Meu querido, as batalhas são necessárias, os desertos são necessários. Se você quer ser alguém usado por Deus, aprovado por Deus, saiba que no teu caminho tem deserto. Olhe para a Bíblia, todos os grandes homens de Deus, aqueles que tiveram experiências tremendas com Deus, tiveram que fazer um estágio no deserto. Deserto faz parte, mas deserto para o crente não é lugar de derrota. Deserto para o crente não é lugar de morte. Deserto para o cristão é lugar aonde ele vai desfrutar dos banquetes de Deus para a sua vida. Lá no Salmo 78, uma pergunta é feita a Moisés: poderá porventura Deus preparar banquetes no deserto? Quero dizer para você que sim. No meio desse deserto, Deus vai preparar banquetes gloriosos.
e você vai comer, vai se fartar, vai ver a provisão de Deus na tua vida a cada dia. Querido, vale a pena servir a Deus, vale a pena andar com Deus. Não olhe para as dificuldades, mas olhe para aquele que está no controle de todas as coisas. Enxergue a tua casa sendo transformada, enxergue a tua situação emocional sendo resolvida, enxergue teu casamento sendo transformado, enxergue a tua situação financeira sendo alterada, e desta forma você provará aquilo que Deus tem para a tua vida. Portanto, não desanime, siga em frente, olhe para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Ele morreu na cruz do Calvário para que você e eu fôssemos mais do que vencedores. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor repouse sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, e que a glória do Senhor invada o teu coração, em nome de Jesus Cristo, para a glória do eterno Deus. Amém.